Então, iniciando a correção da atividade de propriedades dos compostos orgânicos na questão 1. Essa atividade ela foi dada na semana do dia 10 de agosto. Vamos lá. A questão número 1, ela pede para me identificar as funções que as moléculas apresentam. A cocaína, ela tem aqui a função éster, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Aqui embaixo aqui eu tenho C dupla O, onde continua a cadeia carbônica, e aqui eu também tenho. Se eu destrinchar, que foi apresentado na fórmula condensada, esse C teria aqui a C dupla O, que é a minha carbonila. Depois nós teríamos o oxigênio ligado a um CH3. Então, nós temos aqui na cocaína a função éster. Tá? Então, tem dois grupos funcionais da função éster. E aqui ele tem a função amina. A função amina, onde o nitrogênio está ligado a carbonos e não tem carbonila vizinha, né, diretamente ligado ao nitrogênio. Então, é uma amina. A heroína, ela tem aqui a função amina também, já identifiquei. Mesma função presente na cocaína é também presente na heroína, função amina. Eu tenho aqui uma função que não tem na cocaína, mas que na heroína tem, que é a função éter, que é o oxigênio entre carbonos. Aqui eu tenho a função éster, C dupla O, e continua carbono do outro lado. Então, ele também apresenta a função éster. Aqui também é a outra função éster. Então, tem dois grupos funcionais da função éster. Então, a cocaína tem duas funções, amina e éster. E a heroína tem três, éster, éter e amina. Então, ela tem três funções. A nicotina, ela apresenta aqui a função amina e aqui também. Então, a nicotina só possui uma função. Não é um composto função mista. Função amina. Próxima questão. Respeito das estruturas abaixo responda. Identifique as funções presentes em cada estrutura. Tudo bem. Na número 1, a função presente aqui é uma bolinha que faz 4 ligações. Muito provavelmente aqui é o carbono, fazendo uma sequência de carbono. Então, bolinha em cinza é o hidrogênio. Então, aqui nós temos a função, que é a função que a gente estudou primeiro, que é hidrocarbonetos. Então, nós temos aqui os hidrocarbonetos. Pronto, identifiquei. Aqui parece o oxigênio, né, ligado ao carbono e ao hidrogênio, formando uma hidroxila. Então, aqui tudo indica que é um álcool. Então, uma molécula função álcool, aqui dupla O, OH, isso aqui é a função que nós chamamos de ácido carboxílico. Então, tá aí 3 funções já identificadas. Função de ácido carboxílico. Aqui na posição 4, dupla O, carbono do outro lado, é o que nós vimos ali nas funções do exercício número 1, que apareceu em duas, né? É o éster. Aqui é uma amina, tá? A bolinha em azul, tudo indica o nitrogênio, faz 3 ligações, né? Uma amina primária, né? Porque ela está ligada apenas a um carbono. E aqui parece ser uma amina secundária, mas é uma amina. Tá? Todas as duas pertencem à mesma função, função amina. Só que detalhando, uma é a amina primária, a outra é a amina secundária. Classifique em polares e apolares, aí fica fácil. Apenas os hidrocarbonetos são moléculas apolares. Todas as outras funções apresentam apenas moléculas polares. Embora lá em solubilidade a gente vai trabalhar não só com a molécula polar e apolar, mas com o caráter da molécula. Porque nós vamos aprender, na verdade aprendemos videoaulas onde eu deixei claro que a molécula, ela, embora seja polar, mas ela aparenta ter um caráter apolar mais forte devido a uma cadeia carbônica maior. Nós vamos falar sobre isso nos exercícios mais para diante. Letra C. Qual apresenta como único tipo de força intermolecular do tipo de polo induzido, entre parênteses, Van der Waals?
Então, quem apresenta um único tipo de ligação do tipo dipolo induzido é os hidrocarbonetos, porque são as moléculas apolares. Toda molécula apolar só tem um tipo de interação com o dipolo induzido. Tá? Letra D. Qual substância apresenta maior temperatura de ebulição? Então, é a substância que tem o tipo de ligação mais forte. O álcool é ligação de hidrogênio. O ácido carboxílico também. Professor, ligação de hidrogênio é o que mesmo? São para moléculas polares onde tem hidrogênio ligado aos 3 átomos mais eletronegativos. Ao flúor, que não é o caso, ao oxigênio e nitrogênio, que são os casos. Do faça o nosso cloro brilhar intensamente sem causar sérios atritos para o homem. O hidrogênio é o último da fila. Então, quando o hidrogênio liga a um dos 3, nós temos a maior diferença de eletronegatividade em uma molécula. Tá? Então, eu tenho que no álcool e no ácido carboxílico hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, eu tenho o hidrogênio ligado direto ao segundo átomo mais eletronegativo. Já que na amina, no éster eu tenho o dipolo permanente, não é ligação de hidrogênio, porque eu não tenho hidrogênio ligado a um desses 3 átomos mais eletronegativo. Na amina eu tenho ligação de hidrogênio. Né? Aí a pergunta que vem. Qual é a ligação mais forte? Quando o hidrogênio está ligado com o oxigênio ou quando o hidrogênio está ligado ao nitrogênio? Aonde a diferença de eletronegatividade é maior? Hidrogênio com oxigênio, obviamente. Então, aqui eu tenho álcool e ácido carboxílico com as ligações de hidrogênio ainda mais fortes que a das aminas. Então, é de se esperar que os dois tenham temperatura de ebulições mais altas. Agora, entre o álcool e o ácido carboxílico ganha, porque o que o álcool tem, ele tem. Ele tem hidroxila, que isso aqui é hidroxila, o álcool e o ácido tem, e o ácido tem a carbonila aqui, ó. Esse oxigênio vizinho aqui polarizando ainda mais a molécula, tornando ela polar e sua ligação ainda mais forte. Então, provavelmente quem tem a maior temperatura de ebulição é o ácido carboxílico, tá certo? Quais são solúveis em água? Todos os polares, já que a molécula de água é uma molécula que nós falamos molécula polar, então ela é uma molécula polar que tem ligação do tipo de hidrogênio, então toda substância polar dissolve na água. Óbvio que quanto mais polar, melhor é para dissolver na água, tá? Então, quais são solúveis na água? Todas. A2, A3, A4, 5, 6, menos A1. Próxima questão, questão número 3. V ou F. Então, tem um gráfico e ele dá algumas sentenças. Os hidrocarbonetos saturados, que possuem de 7 a 12 átomos de carbono, são líquidos. Vamos ver lá no gráfico? Aqui eu tenho 7 carbonos. A 50 graus Celsius, 50 graus Celsius está mais ou menos aqui. Ó. Então, vamos pôr 50 graus Celsius, 7 carbonos. Está nesse ponto. E 12, de 7 a 12, né? O 12 está aqui. Então, vamos passar essa temperatura aqui. Beleza, 50 graus Celsius. Está aqui todos esses átomos de 7, 8, 9, 10 e 11. Todos eles estão numa temperatura acima da temperatura de fusão. Repare que essa curva da temperatura de fusão e a de cima de ebulição. Ela está entre a de fusão e a de ebulição, ou seja, sofreu fusão, mas não ebulição. Então, ele fala que os hidrocarbonetos saturados, que possuem de 7 a 12 átomos de carbono, são líquidos. Realmente, abaixo da difusão, eles seriam sólidos, tá? Sólidos. Acima da difusão, mas abaixo da ebulição, seriam líquidos. E acima da de ebulição, eles seriam vapor ou gás, tá? Beleza, então é verdadeiro. O heptano e o nonano são sólidos a menos 100. Então, a menos 100, vou traçar aqui a linha para ficar bem evidente, menos 100. Então, o heptano é o de 7, vou botar em X aqui, para poder, aqui ele está abaixo da curva azul. E o nonano é de 9 carbonos, está aqui. Então, a menos 100 eles estão abaixo da temperatura de fusão, eles estão em região sólida. E aqui fala eles são sólidos, então, verdadeiro. Os alcanos que possuem de 3 a 5 átomos de carbono são gases a 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, vou passar a risca aqui no gráfico todinho. E ele fala de 3 a 5. Então, de 3 está aqui, ó, 3, 4 está aqui e 5 aqui. Ó. Então, ele diz que todos são gases. O que tem 3 carbono, realmente, ó, em 0 graus Celsius, ele está acima da temperatura de ebulição.
Mas o que tem 4 está abaixo da temperatura de ebulição. E o que tem 5 carbonos também está abaixo. Então, quem tem 4 e quem tem 5 são líquidos. Só quem tem 3 está no estado gasoso ou estado de vapor. Então, aqui está falso. Com o decréscimo da massa molar, aumenta o valor do ponto de ebulição. Eu vejo aqui ao contrário, ó. À medida que eu ando aqui para a direita, que eu estou aumentando o número de carbono, que eu estou aumentando a massa, o tamanho da molécula, eu estou verificando um aumento da temperatura de ebulição. Tá? Então, ele diz aqui o decréscimo da massa molar. Se eu diminuir o número de carbono, estaria diminuindo a massa da molécula. E a temperatura estará fazendo o quê? A temperatura estará caindo. Quanto mais para a esquerda eu vou, ó, a curva ela cai. Tá? Então aqui está falso. O decréscimo da massa molar diminui o ponto de fusão. Tá? Então aqui que torna ela errada. Ou poderia colocar o aumento da massa molar, aumenta o valor do ponto de ebulição. Tranquilo? Próximo. 5 frascos de reagente numerado de 1 a 5 contém líquidos de fórmula CnH2n. Opa! CnH2n, só carbono e hidrogênio. Então, isso aqui é nada mais, nada menos que um hidrogênio. Inclusive, eu já consigo detectar. É da classe dos alcanos. Só tem ligações simples. Vou até aqui, ó, circular o AN. Só simples, porque a forma geral do dobro de hidrogênio mais 2 em relação ao carbono é a forma geral dos alcanos. Então, ele fala que tem 5 frascos de alcanos com um número de carbono de 5 a 9. Então, existe carbono com 5, com 6, com 7, com 8 e com 9. E aí ele colocou nos frascos e não etiquetou, mas ele mediu o ponto de ebulição. Ele quer saber quem é quem. Então, é fácil. Nós aprendemos até na questão anterior que quanto maior o número de carbono, maior a massa molar da molécula. Ou seja, maior número de carbonos, maior é a molécula, mais massa ela tem, maior é a temperatura. Nossa, que certa é essa. Maior é a temperatura de ebulição. Tranquilo? Então, isso aqui é uma relação direta de proporcionalidade. Aumentou um, aumenta o outro. Diminui um, diminui o outro. Então, quem tem mais carbonos tem a temperatura maior. Quem tem menos carbono tem a temperatura menor. Então, vamos começar. Quem é a menor temperatura? 36. Então, aqui é 5 carbonos. Próxima temperatura, 69. Então, aqui é a molécula de 6. Depois aqui, ó, 7 carbonos, 8 carbonos e 9 carbonos. Então, ele quer que dê o nome da substância em cada frasco. Então, nomear hidrocarboneto de ligações entre carbonos simples, são alcanos. Aqui é o pentano. É o pentano com 5 carbonos. O 9 é o nonano. O 7 é heptano. É o heptano. O 8 é o octano. E por último, desculpe o garrancho, mas é difícil escrever aqui com o mouse. É o hexano, tá? Beleza, próxima questão então. Considere os seguintes compostos, justifica a diferença entre o ponto de ebulição do butano e do éter etílico e do butanol e do metilpropan-2-ol. Vamos aqui primeiro, butano e éter etílico. Primeiro, o butano é um hidrocarboneto e o éter etílico é uma função oxigenada. Então tá aqui, ó. Por que deu diferente? Primeiro, porque o butano, por ser um hidrocarboneto, é uma molécula apolar e o éter é uma molécula polar. Por ela ser apolar, o butano, ela vai ter interação mais fraca, que chama-se de polo induzido, força de Van der Waals, tem gente que chama até de força de dispersão de London. E a polar vai ser um dipolo permanente, ela não depende, os dipolos não dependem de choques para a existência. Então, a diferença é justificada devido à força intermolecular maior existente nas moléculas do éter etílico. Pronto. Agora, por que a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição do butanol é maior do que o metilpropan-2-ol? Essa questão é interessante por causa que eles têm a mesma forma molecular. O butanol tem a fórmula CH3, CH2, CH2, CH2OH. Esse aqui é o butanol, onde a hidroxila está no carbono 1. E o 2-metilpropan-2-ol, então eu faço aqui, ó,
CH3, CH3. Ele tem no carbono 2 um metil também, então tá aqui. E ele tem a hidroxila. Pronto. Se você for contar ambos os compostos, eles têm o mesmo número de carbono, o mesminho. Se você contar aí, dá 4 carbonos para cada. Se você contar os hidrogênios, tanto o butão-ol quanto 2-metilpropan-2-ol, eles têm 10 carbonos e um oxigênio. Quando isso acontece, nós dizemos que são isômeros, tá? São duas substâncias diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Pronto. Agora, por que o butão-ol ele tem temperatura de ebulição? Tem a ver com a área superficial ou superfície de contato. Imagina duas moléculas de butão-ol, são vizinhas. Elas estão em estado líquido, estão em contatos físicos uma com a outra e elas interagem. E elas vão interagir ao longo de toda essa área de contato. Então, aqui está a ligação intermolecular atuando aqui, ó. Então, para ela separar na ebulição, virar vapor, que é a separação das moléculas, ela tem que romper tudo isso daqui. Dá trabalho. Quando você pega o outro, ele é mais arredondado. Então, quando você pega outra molécula igual a ela, vizinha, elas vão interagir? Vão. Só que a área de contato é menor. Tá? Então, na ebulição, para me romper isso aqui e separar elas, para passar para o estado gasoso, é mais fácil. Então, a área superficial maior dá maior número de interações intermoleculares. Então, justificaria da seguinte forma. Butão-ol, ele tem uma maior temperatura de ebulição do que o 2-metilpropan-2-ol, devido ter uma maior superfície de contato entre as suas moléculas, proporcionando um maior número de interações intermoleculares, tornando assim mais difícil a separação durante a ebulição, separação das moléculas durante a ebulição, ocasionando então uma temperatura de ebulição mais alta. Tranquilo? O importante é entender o cerne dessa explicação, dessa situação, e não simplesmente decorar as palavras ditas. Próxima questão. Sobre os pares de solvente, S solúvel, E insolúvel. Água e metanol, substância polar, substância polar. Água e álcool são muito amigos. Então, solúvel. Hexano e pentano, todos os dois são apolares, são hidrocarbonetos. Então, são solúveis. Lembre, semelhante dissolve semelhante. Embora nós vamos abrir um pouco a mente, nós já fizemos isso nas videoaulas que estão lá no Google Classroom, é só acessar e assistir novamente a explicação. Que nós vamos trabalhar com o caráter da molécula. Moléculas muito grandes, elas apresentam parte polar e parte apolar. Que tiver maior tamanho, vai dominar o caráter da molécula. Água e heptano. A água é uma substância polar e o heptano é uma substância apolar. Não vai dar certo. As moléculas de água preferem ficar com elas e o heptano também prefere ficar com o heptano. Então, não misturam, insolúvel. O clorofórmio, embora pouco polar, mas é, e o dicloroetano também, embora pouco polar, mas é. Então, duas substâncias polares, solúvel. Trifluormetano, ele é uma substância polar e a água também é uma substância polar, então vai dar solúvel também. Água e dodecan-ol, água e álcool são solúveis? São. O detalhe é que esse aqui é uma pegadinha. Por quê? Porque eu expliquei na videoaula que à medida que o álcool vai tendo a cadeia carbônica cada vez maior, a sua solubilidade em água fica prejudicada. Por quê? Nós trabalhamos com álcool assim, para entender melhor, como uma cadeia carbônica representada pela letra R e a hidroxila. A hidroxila é que contém a polaridade. É aqui que está o polo negativo e aqui é que está o polo positivo em cima do oxigênio. E a cadeia carbônica é uma região que pouca polaridade tem. Tá? Então, o que acontece? Se esse R for muito grande, acima de 6, esse álcool vai ter um caráter apolar maior, mais significativo. E esse álcool vai tornar insolúvel na água. O dodecan-ol, só para você ter noção, dodec, isso aqui é 12. Então, ele tem 12 carbonos ligados em sequência. Olha lá, só para você ter noção. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e aí vem a hidroxila.
Então, a parte polar é só essa parte aqui, ó. E essa parte todinha aqui é a parte que não tem polos. Então, essa molécula é uma molécula polar, isso é fato. Mas na química orgânica, que trata com moléculas maiores, mais complexas, a gente não fica só nesse de dois times assim, bateu é polar, bateu é apolar. Então a gente trabalha com o caráter da pessoa, ou melhor, da molécula. O caráter dela, ela tem uma parte apolar, mas tem uma parte polar. Qual lado fala mais alto? Nesse caso, o lado apolar. É gritante. Nós não vamos analisar uma molécula que vai te deixar em cima do muro, onde tem a parte polar significativa e a parte apolar significativa. Geralmente o que aparece para nós é para analisar 2 ou 3 moléculas, mas que dá para você perceber a diferença gritante entre elas e saber a resposta. Então aqui a parte apolar do álcool é muito significante, de modo que esse álcool aqui ele acaba tendo mais amizade com óleos e menos amizade com a água. Ele é insolúvel na água, tá? Pronto, próxima questão. Tem-se a amostra de 3 sólidos brancos, A, B e C. Sabe-se que devem ser naftaleno, nitrato de sódio e ácido benzoico. Antes da gente seguir, vamos fazer uma coisa. Naftaleno é um hidrocarboneto, tá? Nitrato de sódio é um sal lá do primeiro ano, sal da inorgânica. E o ácido benzoico é o ácido que nós trabalhamos aqui da química orgânica. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Aqui é uma substância apolar. Tá? É uma molécula e ela é apolar. Ela vai ter ligações entre moléculas do tipo ligação dipolo induzido. Então, aqui é um D, perdão, dipolo induzido. O nitrato de sódio ele já é uma substância iônica, ele é um sal. Então, aqui ele possui uma ligação muito forte. Então, quando a gente muda o estado físico em uma substância molecular, a gente rompe, a gente quebra a ligação, é a ligação intermolecular que a gente quebra, e não a ligação intramolecular, ou seja, não é a ligação covalente que está unindo os átomos formando a molécula que se quebram. O que se quebra quando muda o estado físico de uma substância molecular é as ligações entre uma molécula e outra. E essas ligações elas são muito mais fracas quando comparadas às ligações covalentes, iônicas e metálicas, tá? Então, toda substância molecular vai perder em temperatura de ebulição para substâncias iônicas, tá? Óbvio que vai ter exceções, mas a regra geral é essa. Agora, uma substância iônica, quando você aquece e quer quebrar, mudar o estado físico dela, você vai quebrar a ligação iônica, romper ela. Então, é mais difícil. O ácido benzoico ele tem como ligação intermolecular ligação de hidrogênio, o que é mais forte do que a outra. Então, aqui já dá para ter uma noção. Essa aqui tem que ter a temperatura de ebulição mais alta, a substância iônica, porque ela tem a ligação mais forte. Depois vem o ácido benzoico e depois vem o naftaleno. Então, aí ficou muito fácil. Olha só, vou colocar aqui ó, Ni de nitrato de sódio para a substância que tem a maior temperatura de ebulição. Depois vem o ácido benzoico, vou colocar o ácido benzoico, AB, ácido benzoico. E por último ficou aqui o naftaleno, tá? Então, beleza. Bateu aqui, ó, naftaleno tem ligação mais fraca, temperatura mais baixa. O ácido benzoico, ligação mais forte, temperatura mais alta. E só para a gente bater o martelo, vamos olhar a solubilidade. O nitrato de sódio composto iônico, ele é muito solúvel na água? É sim. Substâncias iônicas têm uma solubilidade muito boa na água. Por quê? Porque a água é uma substância polar e substâncias iônicas também são polares. Mas toda substância iônica é polar, professor? Não, não são todas, tem exceções, tá? Quando a ligação iônica é muito, muito forte, geralmente quando o cátion e o ânion tem ligações duplas, né? Acontece de esse sal, esse composto iônico, ele não conseguir solubilizar na água, tá? Mas não precisa se preocupar com isso. Via de regra, substâncias iônicas dissolvem muito bem na água. Agora, olha aqui, o ácido benzoico é pouco solúvel e o naftaleno praticamente insolúvel. Então, bate, porque o naftaleno é hidrocarboneto, ele é apolar e não deve dissolver na água. E o ácido benzoico deve dissolver, mas não tão bem, porque o ácido benzoico ele tem um anel benzênico, ou seja, tem 6 carbonos, ele tem uma quantidade apolar significativa, né, e tem aqui uma parte que concentra os seus dipolos.
Então ele dissolve, mas não é um expert em dissolver na água. Então a gente já identificou quem é quem aí, né? Próxima questão. Tem-se os seguintes ácidos orgânicos, beleza? Ordem, qual é a ordem decrescente de acidez? Tranquilo. Então é o seguinte, nós aprendemos que quanto maior o número de carbonos num ácido carboxílico, eu vou colocar aqui, ó, menos ácido ele é. Menos ácido, a acidez diminui. Por quê? Porque o carbono doa elétrons para a molécula e fortalece a ligação do hidrogênio, e hidrogênio que sai com dificuldade. Então o contrário também é verdadeiro, né? Se eu trocar de cor aqui, pegar por exemplo a cor verde, né? Quanto menor a cadeia carbônica, menor a acidez, tá? Ou perdão, maior a acidez. Olha eu vacilando aqui, desculpe. Quanto menor o número de carbonos, mais ácido é o ácido carboxílico. Mas tem outro fator que altera a acidez, que é a presença de elementos eletroatraentes, ou eletroatratores ou eletronegativos. Por exemplo, eu vou colocar aqui o cloro que ele aparece. Então, se tiver cloro, o que acontece com a acidez? A acidez eleva, aumenta. E o contrário também é verdadeiro, tá? Se tiver menos cloro, né, o que vai acontecer? Menos cloro, menos eletroatraente, menor acidez. Tá bom? Então vamos analisar. Quem tem as menores cadeias carbônicas? Olha, o número 1, 2, 3 e 5, todos eles, olha, só tem 1, 2 carbonos. Todos eles têm o mesmo número de carbonos, que é 2. Então, eles têm o mesmo de carbono. O que está alterando neles é o número de cloros. Esse aqui tem 3, esse aqui tem 2 cloros, esse tem 2 e esse não tem nenhum. Então, no 1, 2, 3 e 4, todos têm o mesmo de carbono, então deu empate. Porém, tem diferentes números de elementos eletronegativos. Quem tem mais é mais ácido. Então, o 5 é o mais ácido de todos, que tem 3 carbonos, depois vem o 3 e por último vem o 2. Depois vem o número 1, que não tem nenhum. E sobrou por último mesmo o número 4, porque ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Ele tem mais carbono que todos e nem cloro ele tem. Então o 4 é o último. Então a ordem crescente é essa daí, ó, diminuindo. Próxima questão é a questão da metilamina. A metilamina é uma base e aqui diz que ela tem um cheiro desagradável, né, de peixe. Por que o vinagre diminui o cheiro? Porque o vinagre tem em sua composição o ácido acético. Tá? Então ele é um ácido e a gente sabe que ácido é igual cão e gato. Né? Um briga com o outro. É igual Cruzeiro e Atlético, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense. Então, se os dois forem juntados, vai dar briga e um vai aniquilar o outro. Então, quando se joga o vinagre numa região que está com cheiro de peixe, né, cheiro desagradável de peixe, vai diminuir porque o ácido vai neutralizar a base que é a responsável pelo cheiro. Equacione a reação, tranquilo. Então, eu vou colocar aqui o meu ácido. O ácido que está dentro do vinagre chama-se ácido acético. O nome da IUPAC dele é ácido etanóico. Então, ele tem 2 carbonos. Tá aqui, ó. E aí eu vou juntar ele com a base. Vou desenhar a base assim, ó. Nitrogênio para cá. Vou colocar o grupo metil aqui embaixo. Os hidrogênios aqui na lateral. Posso fazer assim? Posso. Essa substância é a base de Bronsted-Lowry. Tá? Ela não vai seguir a definição de Arrhenius que libera o H-, não. A definição de Bronsted-Lowry de base é substância capaz de capturar um próton. Quem é esse próton? É o H+. O hidrogênio é um átomo de um próton só. Quando ele perde o elétron, ele fica realmente um próton. Então, esse ácido ele vai liberar esse hidrogênio aqui na forma de H+. Ele será expulso da molécula e o seu elétron ficará para trás com esse oxigênio aqui. E aí, esse elétron a mais é de toda a molécula restante. Esse H+, ao sair, será capturado por esse par de elétrons não ligantes aqui da mina e será aprisionado através de um compartilhamento de elétrons chamado ligação dativa. Então, esse H+, que já ia atuar, foi preso. Quem o neutralizou
essa base, a metilamina. E aí como é que fica? Ao H+ chegar, ele vai trazer essa carga positiva, vai fazer com que toda a molécula de metilamina fique positiva. Então vai ser, em outras palavras, um cátion. Estou aqui desenhando a metilamina de novo. No lugar do par de elétrons agora, faz uma dativa com esse H+. Uma vez que esse elétron a menos, né, esse próton chegou, essa carga positiva é de toda a galera aqui. Ó. Então tá aí. E ali a mesma coisa, sobrou aqui um CH3, C dupla O, O-. Ele tem um elétron a mais, esse elétron a mais é de toda a estrutura. Então tem aqui cátion e ânion, foi estabelecido aqui um sal. Tá? Então tá aí a reação que envolve a base, metilamina, e o ácido etanóico, formando então aí um sal. A ausência da água devido a essa base ser uma base de Bronsted-Lowry, uma base que atua neutralizando um ácido sem liberação do OH-. Vamos lá. Último exercício. A seguir estão tabeladas as constantes de dissociação de uma série de ácidos carboxílicos. Justifique a ordem relativa dos valores de Ka. Olha, aqui, vamos primeiro. Quem tem o maior Ka? Qual é o valor maior? É esse último aqui. Ó. Esse aqui é o maior Ka. Vou transformar em números decimais para ficar mais fácil. Esse aqui é 0,23. Se eu multiplicar por 10 a menos 1, eu mexo com a vírgula para cá, ó, diminuindo o número. E aquilo ali eu aumento, de menos vai para 0. 10 elevado a 0 é 1, fica 0,23. E esse aqui é o menor de todos. Então, esse daqui ainda tem que mexer com a vírgula 5 vezes. Então, vai ficar aqui 0,00018. Vamos ver se eu acertei. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Mexi 5 vezes, que a vírgula era para estar aqui no 1,8. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, diminuindo o número. Então, só para você ver que esse aqui é o ácido mais fraco. Tá? Esse aqui é o mais fraco, porque o seu Ka é muito baixo. E esse aqui, desses 4 ácidos, ele é o que tem o Ka mais alto. Tá? Beleza, então justifique. Todos têm o mesmo de carbono, que são 2. Esse tem 2 carbonos, 2, 2 e 2. Então, a diferença relativa aos valores de Ka é devido à presença cada vez maior de um elemento eletroatraente, que faz com que o hidrogênio saia mais fácil, tornando o ácido mais forte. Essa é a justificativa. Considerando soluções equimolares desses ácidos, qual tem maior pH? Bom, vai ter maior pH aquele que é mais ácido. Então, vai ter menor pH aquele que é mais ácido. Uai, como assim, professor? É isso. Então, quanto menor o pH, mais ácido é. Então, deixa eu colocar aqui, diminuiu o pH, aumentou a acidez. É ao contrário, não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Professor, como assim? Explica isso direito. Eu vou tentar explicar de forma rápida para o vídeo não ficar longo. pH é uma forma da gente mensurar a acidez de uma solução. Esse pH ele é medido como o logaritmo negativo da concentração de H+. Essa que é a verdade. Tá? Então, vamos supor aqui que as concentrações fossem esses números que estão aqui. Tá? Até porque através desse Ka aqui a gente calcula a concentração do ácido. Então, olha, quando eu fazer o logaritmo negativo desse número, eu vou trabalhar só com as potências de 10% para ficar mais fácil de entender aqui, mais rápido. Se eu fizer o logaritmo negativo desse número aqui, o log vai dar 1, é como se o pH desse 1, tá? Menos log de 10 elevado a menos 1 é 1. Se eu fizer o logaritmo negativo de 10 a menos 5, vai dar 5. Então, é mais ou menos assim, ó. Quem tem esse número exponencial negativo maior, dá um pH maior. Quem tem o expoente negativo menor, dá um pH menor. E é quem tem o expoente negativo menor que é o mais ácido, tá? Então, esse camarada aqui, que nós já tínhamos discutido que era o mais ácido, né? Nós olhamos o Ka dele aqui, ele é o Ka maior de todos eles. Então, esse camarada aqui vai ter um pH menor. Tá? Então, se eu pegar 4 frascos de água, colocar a mesma quantidade de cada um desses ácidos individualmente separado, quem vai dar um pH mais baixo?
vai dar um pH mais baixo, aquele que apresenta a constante de acidez maior. Tranquilo? Quem vai dar um pH maior? Aquele que tiver a constante de acidez maior, tá? Então é isso. Ai, perdão, fiz confusão aqui agora. Perdão. Quem vai ter o pH maior é quem tiver o Ka menor. Então é melhor escrever, porque eu já embananei aqui na hora de falar. Então ele pergunta para mim, quem tem o pH maior, ou seja, quem é menos ácido? Então é aquele que tiver o Ka menor, tá? Que é este daqui, ó. Ele que tem o Ka menor, portanto vai ter o maior pH. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro, tirando essas confusões que aconteceu aqui, peço perdão. Mas que se haver qualquer dúvida, vocês entrem em contato e a gente tenta resolver. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.